Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte no esporte. Olha, na primeira parte do programa você curtiu tudo sobre o Fluminense, sobre o Flamengo, o jogo de hoje do Flamengo pela Libertadores. Agora vamos falar, claro, do Botafogo, né? O Botafogo que venceu fora de casa. É um jogo difícil, venceu lá 2-0 lá em Fortaleza. E também o Machão da Gama que venceu o Fluminense 2-0. Você vai ficar atualizado também tudo o que aconteceu na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi concluído neste início de semana, a classificação, tudo aqui no Momento do Esporte. Está começando, é claro. Tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no programa Momento do Esporte, agora na Napa TV e na TV Diversidade. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Caracol, lá nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV e na TV Diversidade. Você sabe que aqui na Napa TV é muito mais esporte para você. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha. Olha, meu amigo, tá ali, ó, na telinha ali, o Momento do Esporte, tracinho Napa TV, é o canal alternativo da Napa TV. Não esqueça de assinar o sininho de notificação, né? Aperte ali o sininho de notificação para que a plataforma possa ver que você está nos acompanhando. E também é muito importante você se inscrever no nosso canal. Olha, temos telespectadores do Japão, da China, dos Estados Unidos, temos telespectadores em Portugal, na Espanha, no Paraguai e no Brasil inteiro. A Napa TV está invadindo a sua casa, invadindo o seu lar. Bom, vamos começar o programa falando do Campeonato Brasileiro, que neste início de semana foi concluída a 29ª rodada, né? Já vamos passar para a 30ª rodada desse próximo final de semana, mas aqui na Napa TV, no Momento do Esporte, você não perde o lance. Curta aqui com a gente os resultados aí. Bota na telinha. Tivemos o Corinthians vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, Cruzeiro 1, Fortaleza 0, Flamengo 3, Palmeiras 2, Mirassol 3, São Paulo 0, Internacional 2, Sport 0, Ceará 0, Botafogo 2, Botafogo vencendo fora de casa, hein? Bahia 4, Grêmio 0, Juventude 1, Bragantino 0, Vasco 2, Fluminense 0 e Santos 0, Vitória 1. Você percebeu, esse jogo aí de segunda-feira foi terrível, né? O Santos perdeu em casa, meu irmão, com Vitória. Complicou, Vitória encostou ali, ó. Você vai curtir agora a classificação atualizada. Veja como é que ficou aí após a conclusão da 29ª rodada. O Palmeiras continua o líder, porque tem uma vitória a mais do que o Flamengo, 61 pontos. Segundo o Flamengo, 61 também. Terceiro, o Cruzeiro, 56. Quarto, Mirassol, 52. Quinto, Botafogo, 46. Sexto, Bahia, 46. Sétimo, Fluminense, 41. Oitavo, Vasco, 39. Nono, São Paulo, 38. Décimo, Bragantino, 36. O Corinthians é o 11º com 36. 12º, Grêmio, 36. 13º, Ceará, 35. Internacional é o 14º com 35. O Atlético Mineiro, 15º com 33. Santos, 16º ali, ó, beirando a zona de rebaixamento, 31 pontos. Os mesmos pontos do Vitória, que venceu o Santos lá, é o 17º com os mesmos 31 pontos, né? O Santos ganha aí no saldo de gols. O 18º é o Juventude com 26, 19º Fortaleza, olha o Fortaleza, quem diria, hein? 19º colocado com 24 pontos. E na lanterna, minha gente, o Sport com apenas 17 pontos. Antes de pedirmos o clube do seu coração, eu quero só lembrar o seguinte: a situação do Campeonato Brasileiro está ficando brabo, hein? Esses times aí que estão na beira, eu acho que, olha, do 12º, que é o Grêmio, que tem 36, até o Juventude, que tem 30, não, até o Vitória, que tem 31, a situação está complicada. Tem que correr, porque restam apenas 10 rodadas, a partir dessa no final de semana, vamos para a 30ª rodada já no final de semana. Então tem que abrir o olho. Você vê, o Santos estava na segunda divisão, passou para a primeira divisão esse ano, continua fazendo um campeonato horroroso, né? Mudou de treinador, mudou 2 vezes e não deu resultado, né? O Neymar aí foi contratado a peso de ouro, mas não resolveu, né? Tá só no chinelinho, e os bobalhões aí pedindo Neymar na seleção. Neymar é um jogador de vidro. Entra um jogo, fica 2, 3 fora. Então não adianta.
Então, tem que se recuperar. O Santos tem que abrir o olho. E me surpreende o Fortaleza, time que durante 4, 5 anos ali sempre disputando Libertadores, Sul-Americano, está numa situação dessa, uma situação difícil, né? E vai pegar quem no final de semana? O Flamengo. Ia na frente ali, o Palmeiras, que joga amanhã pela Libertadores, lá na altitude, volta para pegar o Cruzeiro. Tem muita gente esquecendo o Cruzeiro. O Cruzeiro está com 56 pontos, né? Joga contra o Palmeiras. Se ganhar o Palmeiras, vai para 59. Fica ali, ó. Fica na briga. Então, não tem nada decidido. Depois, no final de semana, nós teremos apenas 8 rodadas. Aí o bicho vai pegar. Oliveira, falarmos do Clube do Seu Coração. Falando, sabe quem? Do Botafogo. Botafogo nisso, Botafogo que veio a vitória. Depois de ser derrotado para o Flamengo, venceu fora de casa o Ceará. E olha, ganhar o Ceará fora de casa não é brincadeira não. 2-0, mas quem vai falar tudo de Botafogo é ele, meu grande amigo. Vem de lá, Marcos Salles. Fala, Paulinho Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. Olha, o Botafogo voltou aos treinos após a importante vitória que conseguiu no final de semana diante da equipe do Ceará, jogando fora de casa com um time muito desfalcado, e a equipe alvinegra conseguiu se superar e trouxe aí a vitória por 2-0, um resultado importante, né? Cris Ramos e Jefinho marcaram para a equipe alvinegra carioca, e agora o Botafogo tem essa semana livre para se preparar para enfrentar mais um alvinegro, o Santos, no domingo, no Newton Santos, 16 horas, jogo em que o Botafogo pode contar aí com o retorno de jogadores importantes. Marlon Freitas, Newton, vai tentar recuperar jogadores ali no setor defensivo, Barbosa também está voltando. E o Botafogo, que tem dificuldade, né, de jogadores que estão no departamento médico, não conta com o Montoro, que passou por cirurgia na disputa do Sub-20, acabou sofrendo uma contusão no ombro, passou por cirurgia, está fora. Mas conta com o Barreiro, que também disputou o Sub-20, foi bem e pode, né, ganhar oportunidade no time titular da equipe do Botafogo. O técnico David Ancelotti tenta aí, escolher os melhores jogadores, e tem uma novidade, né, fora de campo. O Botafogo anunciou aí a contratação do preparador físico e de condicionamento, né, o Gustavo Porto, ele que veio do Atlético e agora é o novo aí preparador físico da equipe do Botafogo, né? O Botafogo tenta aí voltar ao bom momento que teve no ano passado, mas está oscilando muito, né? Tem jogos que joga muito bem e tem outros que acaba, né, tendo uma baixa muito grande, então não só técnica, mas também como física. Então o preparador físico Gustavo Porto veio para tentar equilibrar esse momento aí da equipe do Botafogo. O fato é que o Botafogo é o 5º colocado na tabela de classificação, né? Está ali ainda visualizando os 4 primeiros colocados para se classificar diretamente para a Libertadores, e tem esse jogo diante da equipe do Santos no domingo, 16 horas, no Newton Santos. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha, o Botafogo, Marcos Salles esmiuçou tudo sobre o Botafogo só volta a jogar no final de semana, no Engenhão, mas o Botafogo trocou seu preparador físico, né? Ele trocou o Luiz Felipe Sinforoso, que deixou o clube em setembro, e contratou o Gustavo Porto, ex-Atlético Paranaense, o novo preparador físico do Botafogo. É um cara que ele prioriza muito a força física, é um bom preparador, tem 17 anos como preparador físico, é um cara conhecido no mercado, então tem muita experiência no futebol. Eu acho que foi uma boa, né? O Luiz Felipe pediu demissão, saiu do clube, o Botafogo ficou aí 1, 2 semanas sem o preparador físico, né, titular, e agora contratou o Gustavo Porto. Eu vou desejar toda a sorte para o Gustavo Porto, que eu conheço muito bem, é um bom caráter, é um bom profissional, e que ele realmente coloca esse time do Botafogo voando baixo. O Botafogo, que é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, né, venceu fora de casa, né, o técnico
o David Ancelotti vai poder contar com alguns jogadores que estavam entregues ao departamento médico já para esse jogo de final de semana contra o Santos no Engenhão. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da colina. O Vasco que vai muito bem, obrigado. O Vasco deu uma arrancada. Enquanto a parte política do Vasco está pegando fogo, né? Com o ex-presidente Jorge Salgado sendo ameaçado aí, né, pela diretoria, estão entrando na justiça comum contra ele, é uma confusão danada. Eu não gosto de me meter em negócio de caso policial, mas nosso caso aqui é no campo, entendeu? Lá no gramado. E, olha, o Vasco vem crescendo de produção, já é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 39 pontos, estava lá embaixo, pertinho dali da zona de rebaixamento. O Fernando Diniz deu uma arrumada na casa, contratou jogadores que vieram. Ele sempre falou: olha, eu quero jogador para vir para ser titular. Ele contratou jogadores importantes, um achado, esse Barros, né? Que estava na segunda divisão. Cara, o moleque tá jogando demais. E a diferença hoje do Vasco, sem dúvida, é o Ryan. Mas quem vai falar tudo do Machão da Gama, os mínimos detalhes, é ele, a melhor cobertura do Vasco. Volta aí, meu querido Marcos Salles. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Voltando aí agora para falar do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, que é o 8º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Venceu o Fluminense na noite de segunda-feira no Maracanã com mais de 50 mil torcedores, sendo que a maior parte do Vasco da Gama, e com gols de Ryan e Nuno Moreira, venceu, chegou à 8ª colocação na tabela de classificação, e o time se apresentou na tarde de ontem e já começa a preparação para o jogo no final de semana diante da equipe do Bragantino, 18h30 em Bragança Paulista. O técnico Fernando Diniz conta aí com o elenco todo à sua disposição, já que o Hugo Moura estava suspenso pela expulsão, né, no jogo anterior. Ele volta aí a ficar à disposição do técnico, o Fernando Diniz. Fernando Diniz, que vem desempenhando um trabalho interessante no Vasco da Gama, potencializando jogadores como o Ryan, como o Piton, como o Paulo Henrique, o garoto Barros, que chegou aí, foi um pedido do Diniz para que ele retornasse, Felipe Coutinho, né? Nuno Moreira, muito bem, e o Vasco tem aí no garoto Ryan um grande destaque do Campeonato Brasileiro. 8º colocado na tabela de classificação, já olha para a parte de cima da tabela, né? E tem esse jogo importante diante do Bragantino, em Bragança, no final de semana. Se o Vasco pontuar, o Vasco continua aí numa crescente, tem depois na sequência Botafogo, São Paulo, e o Vasco já começa a olhar para a parte de cima e quem sabe aí tentar beliscar uma Libertadores em 2026, sem contar que o Vasco ainda tem a semifinal aí da Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz não pensa na Copa do Brasil agora, tá certo, ele tem que pensar jogo a jogo, e o próximo jogo é o mais difícil, é uma decisão para o Vasco, que é o confronto diante da equipe do Bragantino. Napoleão. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. O Marcos Salles veio e falou tudo sobre o Vasco, né? O Vasco voltou aos treinos, o Vasco só vai jogar no domingo contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, uma pedreira. O Bragantino veio de derrota, perdeu para o Juventude lá na Serra Gaúcha por 1-0. O Bragantino é um time muito difícil de ser vencido lá no seu estádio. O nome do estádio lá é meio mandrake, Cícero de Souza Marques. O Bragantino está jogando no outro estádio porque está sendo feito uma reforma em Bragança Paulista no seu estádio, né? O Nabi Abichedi. Portanto, o Vasco aí, cara, e depois dessa vitória diante do Fluminense, venceu e convenceu, o Fernando Diniz continua pedindo aí ao Carlo Ancelotti, ao nosso querido treinador da seleção brasileira, a seleção que vai ser convocada agora: olha, convoquem o Ryan, o moleque tá voando baixo. E eu ontem conversei com o pai do Ryan, meu amigo, meu irmão, camarada, o Valquimar, e a gente falava: olha, Napoleão, estão pintando muitas propostas aí pelo garoto, mas o Vasco já bateu o pé, disse que não vai vender agora, e tá certo, né? O Vasco está disputando aí a Copa do Brasil, vai disputar o título da Copa do Brasil com o Fluminense. O Vasco vai tá disputando aí uma vaga na Libertadores. Agora eu posso dizer que o Vasco pode beliscar aí uma vaga na Libertadores, o time está em ascensão, né? E o Fernando Diniz sempre falava: olha, o meu problema é zaga. Contratou 2 bons zagueiros, né? O Cuesta e o Robert Renan.
arrumaram ali a casa. O Vasco tem bons laterais, tem o Puma, tem o Paulo Henrique, jogador de seleção. Os dois são de seleções. O Puma da seleção do Uruguai, o Paulo Henrique agora da seleção brasileira. Eu acho que com essa participação dele, ele carimbou o passaporte dele, jogou pra caramba contra o Japão. O time não foi bem, mas ele foi muito bem. Então, eu acho que o Vasco está no bom caminho, o time está ajustado e eu não tenho dúvida absoluta, nenhuma dúvida de que o Ryan não vai ficar no Vasco a partir de dezembro. O Vasco vai ter que negociar, já pintou aí 30 milhões de euros, né, da Europa pelo garoto, e o Vasco precisa de grana. Vai segurar o garoto até o final do ano e vai vender. Você lembra qual foi o último ídolo do Vasco? Edmundo, Romário, Felipe, Juninho Pernambucano. Agora, o grande ídolo do Vasco agora chama-se Ryan, moleque de 19 anos. Estamos colocando um ponto final do Momento do Esporte. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É o canal secundário da Napa TV. Está ali, olha. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Espalhe para todo mundo que você está curtindo o Momento do Esporte. Muito obrigado e até sexta, se Deus quiser. Tchau!